eu sou a professora Adriana e nesta aula você irá aprender que faz muito mais sentido o ensino de português ancorado em textos, que são situados, evidentemente, em práticas sócio-históricas de uso efetivo da língua, no nosso caso, a língua portuguesa falada no Brasil. Esta aula faz parte da disciplina Leitura dos Instrumentos Linguísticos e Formação Docente, módulo 2, As Gramáticas na Escola, unidade 2, o ensino de gramática e o texto. Perceber gramática e textos como objetos de ensino separadamente ou como situações opostas de aprendizagem é uma indicação de que alguns profissionais ainda continuam entendendo a gramática como um conjunto de regras prescritivas, ou seja, como se fosse apenas um manual, que não guarda nenhum ponto de intersecção com os usos da língua. Isso quer dizer que precisamos ampliar um pouco o nosso olhar para além do que a gramática traz, para que possamos proporcionar aos nossos alunos um ensino mais efetivo de língua. Quando falamos de gramática, na verdade, estamos falando do que exatamente? Então, a pesquisadora Moura Neves, ela traz um conceito que é o seguinte: a concepção básica de gramática é a de um sistema de princípios que organizam os enunciados, pelo qual os falantes nativos de uma dada língua se comunicam nas diversas situações de uso. Ou seja, nós precisamos entender que gramática é sistema e que esse sistema ele está a nosso favor para que possamos compreender melhor os efeitos de sentido de uso da língua. É importante estudar a língua em uso, porque é a língua que está sendo utilizada efetivamente, seja na comunicação ou na expressão de pensamentos, na interlocução, nos argumentos favoráveis e desfavoráveis, nos contextos de ironia, metáforas e assim por diante. Então, Lima, Marcusque e Teixeira afirmam que é totalmente inadequado trabalhar os fenômenos fora de textos. Afinal, é por meio de textos que realizamos nossas ações de linguagem. E nada existe de linguagem fora do universo textual. Lembrando que esse universo textual é tanto oral quanto escrito. É importante, portanto, que haja uma reflexão no ensino. Cabe a nós, como professores, propormos atividades e mediar discussões sobre os fenômenos que ocorrem na língua, que é, ao mesmo tempo, sua e do aluno. Então, é importante, nas aulas de língua portuguesa, fazer um diagnóstico da realidade linguística do aluno e trazer essa realidade para a sala de aula, juntamente com a sua, futuro professor, que estará trazendo para suas aulas atividades mais prazerosas e que fazem parte do cotidiano vivenciado, tanto pelos alunos quanto pelos professores e demais membros da escola. Nesse sentido, é importante desmistificar a gramática. Por quê? Para muitos professores, o conteúdo que está posto nos manuais e gramáticas é considerado intocável ou até mesmo sagrado. Ainda há professores que, na falta de uma explicação mais convincente para uma pergunta feita por um aluno, recorrem a um jargão muito popular, que é o seguinte: a gramática diz assim e pronto, acabou. Então, se a gramática disse, se a gramática formulou, está consagrado e não tem o que se fazer. Esse tipo de pensamento é muito antigo, é muito arcaico e precisa ser mudado. Então, a gramática, ela é, sim, um instrumento muito importante de ensino. Porém, ela não é uma autoridade inquestionável. Todos nós sabemos que há diversas lacunas em suas explicações e, muitas vezes, há tendências que as gramáticas ainda não apresentam em sua estrutura. Indicamos como o estudo da gramática ancorado em textos situados em práticas sócio-históricas de uso da língua, ou seja, a gramática na sua forma contextualizada, para ser mais produtivo e fazer mais sentido, tanto para o trabalho docente quanto para o aluno, que está aprendendo um novo uso de língua portuguesa, que deve ser baseado naquilo que ele tem contato, seja por meio visual ou seja por meio escrito.
Toda língua comporta convenções variadas, cultural e historicamente construídas por seus usuários. Aliás, sem elas, o entendimento entre os interlocutores não seria possível. Então, é necessário que a gente parta da convenção para a referenciação, extrapolando a obviedade. Por exemplo, vamos analisar a seguinte manchete que foi veiculada na Folha de São Paulo em sua versão online. A manchete traz o seguinte texto: após Ney Maradona, argentinos falam em Neymar de lágrimas. Vejam bem, esse é um trecho, né, de texto que a gente chama de manchete, ou seja, é o título de uma notícia que foi veiculada. E aí nós podemos observar a construção de duas palavras nesse contexto aqui. A palavra Ney Maradona e Neymar de lágrimas. Então, todos nós brasileiros temos acesso à cultura sócio-histórica da nossa época e sabemos que Neymar é um jogador de futebol. Mas o que Neymar de lágrimas quer dizer e o que Ney Maradona quer dizer? E por que os argentinos é que estão trazendo esses termos para que possamos fazer uma leitura de mundo? Bom, então, do ponto de vista das convenções linguísticas, é provável que o aluno, tanto do ensino médio quanto do ensino fundamental 2, já tenha o domínio de algumas operações básicas envolvidas na elaboração da manchete que nós apresentamos aqui, como a possibilidade de serem criados em língua portuguesa. Então, nós temos, primeira coisa, os neologismos pelo processo de aglutinação. E nesse caso da manchete, não houve um compromisso ou uma preocupação com uma posterior estabilização do seu uso, tal como ocorre em Ney Maradona. Nesse caso, trata-se de palavras novas, elaboradas pelos usuários, com o propósito de gerar humor, ironia, indignação, entre outras possibilidades, em função de fatos datados e significativos para uma determinada realidade. Ou seja, nesse caso aqui, nós percebemos que há uma comparação entre o Neymar, que é um jogador brasileiro, e Maradona, que é um jogador argentino. Mais do que isso, eles são considerados craques do futebol. Então, nós temos aqui uma comparação positiva. A outra parte diz respeito às expressões fixas, que são expressões cristalizadas da língua que permitem pouca ou nenhuma variação, com significados metafóricos, como em Neymar de lágrimas, em que eu tenho uma parte do nome próprio mar sendo colocado aqui no sentido de um substantivo, no caso mar, que seria de lágrimas. O aluno dos níveis de escolarização também podem reconhecer Neymar e Maradona como nomes próprios aplicáveis a pessoas, mas sempre serão a pessoas dentro de um contexto sociocultural. Ou seja, nesse caso aqui, são jogadores de futebol de alto nível, considerado craques. É preciso considerar que a manchete se reporta, no caso do nome Neymar, a uma pessoa em sua individualidade. Mais precisamente, a um jogador brasileiro de futebol de muito sucesso na atualidade. No caso do nome próprio Maradona, mais do que se referir ao indivíduo, a um jogador argentino de futebol, a manchete alimenta uma noção metafórica atribuída ao nome, ao mesmo tempo largamente aceita e controversa, de desportista excepcional, fora de série, ou seja, um verdadeiro craque das seleções. E nesse caso, nós podemos perceber que tanto Neymar quanto Maradona estão sendo referenciados. Assim, ao criar o nome Ney Maradona, o veículo está construindo um neologismo, ou seja, uma nova palavra, um novo nome próprio, para fazer referência ao jogador Neymar em comparação com o jogador Maradona. Porém, o que acontece? Logo após a gente ter a expressão Ney Maradona, argentinos falam em Neymar de lágrimas. Por que Neymar de lágrimas?
A manchete, ela tenta desconstruir essa comparação de Ney e Maradona. Então, ela se utiliza da sílaba final do nome do atleta, que seria mar, de Neymar, para recuperar a expressão mar de lágrimas, ou seja, um choro, um lamento, uma decepção. Então, por meio de mar de lágrimas, sinaliza ironicamente para um eventual estado de tristeza em que se encontraria o jogador Neymar, por conta de ter perdido alguns jogos. Os sentidos referenciais, aqueles calcados em um contexto sócio-histórico, exigem justificativas e reflexão. Por isso mesmo, é essas questões mais complexas que o estudo contextualizado de gramática deve se dedicar em sala de aula. Um estudo gramatical que inclua, em seu debate, as referências ao mundo social e cultural. Será capaz de levar o aluno a construir conhecimentos quando da leitura e produção de texto. No caso aqui do Ney Maradona e Neymar de Lágrimas, a gente ainda pode fazer referência ao Ney Maranada, que veiculou também nas redes sociais. O que era o Ney Maranada? O Ney Maranada não é nem Ney Maradona e nem Neymar de Lágrimas, é o Ney Mara de nada. Outra possibilidade também de apresentação de neologismos, que tem sido mais recente com o nome do Neymar, além de Ney Maradona, Neymar de Lágrimas, tem o Ney Maranada. Ou seja, não tem maravilha de nada. Então, essas construções, elas estão, ao todo momento, circulando nas redes sociais e fazem parte das práticas sócio-históricas do aluno e do professor. Então, é muito importante trazer esses neologismos para a sala de aula e mostrar para os alunos que a língua está viva e ela passa por diversos processos ao longo da nossa vida. Bom, falando agora um pouco de outro gênero textual, vamos trazer aqui um anúncio publicitário. E para isso, nós selecionamos uma publicidade institucional que foi criada em 97 pela agência W Brasil, em comemoração aos 75 anos de existência do jornal Folha de São Paulo. Esse comercial da Folha de São Paulo está disponível no YouTube, vocês podem acessar depois, tá? E ele traz algumas imagens de dos presidentes do nosso país. E aqui nós vamos trazer o texto que é narrado neste anúncio. Então vamos lá. Embora na versão original, então, a imagem de cada personalidade vá aparecendo na tela à medida que o fato histórico associado a ela é relatado, o nome de nenhuma das figuras é citado no texto verbal. Isso exige, portanto, de nós, como leitores e espectadores, um trabalho que leve em consideração o nosso conhecimento sobre a história do país. Fica claro, então, para a compreensão desse texto, que é necessário algo mais do que conhecimentos linguísticos. Ou seja, nesse caso aqui, os conhecimentos linguísticos estão relacionados com os conhecimentos históricos do nosso país. Trabalhando um texto publicitário, vamos para a leitura do texto. Os presidentes. Tinha um presidente que antes havia sido ditador, mas depois foi eleito. Só que um negão, amigo dele, arrumou uma encrenca na rua e o presidente deu um tiro no peito. No peito dele? Não, do negão. Foi um bafafá, mas assumiu o vice. Depois veio o presidente, que construiu uma cidade no meio do nada e mudou a capital para lá. Aí veio um outro que falava esquisito, tinha mania de vassoura e que de repente renunciou. Ninguém entendeu bem por quê. E aí deu outra confusão danada. Mas acabou assumindo outro vice, que começou a ter umas ideias e foi derrubado pelos militares, que botaram um general na presidência. Aliás, um não, vários, um atrás do outro. Teve aquele baixinho, depois aquele outro que teve um treco e assumiu uma junta militar. Aí vieram mais 3, que não gostavam muito de ser presidente. E quando ninguém mais aguentava generais, eles deixaram entrar no civil, que tinha sido ministro daquele que deu um tiro no peito. Mas ele também teve um treco.
bem no dia da posse. E aí entrou esse outro, que seria vice, que tinha um bigode estranho, se dizia poeta, que fez uma lei proibindo os preços de subir e deu com os burros na água. Foi quando voltou a eleição direta. Aí ganhou o Almofadinha, que confiscou o dinheiro da população, construiu uma cascata em casa e quase foi para a cadeia junto com o tesoureiro, que depois foi morto, em circunstâncias misteriosas. Mas quando o Almofadinha dançou, entrou um vice, aquele de topete, amante do pão de queijo, que relançou o Fusca e lançou um novo dinheiro bolado por um ministro, que por isso virou presidente. E tá aí, querendo ficar mais um pouquinho. Talvez disputando a eleição com o do bigode, o do topete, e se deixarem com o da cascata. Bom, basicamente isso. Folha de São Paulo, há 75 anos, tentando explicar esse país. Não dá para não ler. Então, o que acontece nesse texto de anúncio publicitário? Ele busca simplificar as coisas e termina funcionando quase que como uma paráfrase da história oficial. Ou, em outras palavras, como uma espécie de tradução para a linguagem cotidiana da complexidade dos fatos históricos. Ou seja, é tão difícil explicar os fatos históricos, mas a Folha de São Paulo está ali, firme e forte, trazendo esses fatos para o conhecimento da população. Uma série de recursos linguísticos discursivos contribui para conferir esse grau de informalidade no texto. E é importante mostrar para os alunos como que isso é construído. Porque, nesse caso aqui, nós temos um tom de conversa. Entre esses recursos, destacam-se alguns típicos das variedades não padrão da língua, como vamos ver agora nos exemplos. Então, é importante para o aluno saber que a língua que ele fala existe e que está também presente nos meios de comunicação. E que quando precisamos trazer uma formalidade ao texto, a gente pode fazer isso com processos de reescritura de textos. Então, vamos observar agora o que esse texto publicitário traz para a gente. Olha só, ele traz certas construções típicas da fala informal. Então, ele utiliza, por exemplo, a expressão tá aí, em vez de está aí. Ele utiliza a expressão pra, que tem o mesmo sentido de para. No anúncio, nós temos também o uso de certos marcadores típicos da conversação informal, como aí, bom. Temos também a escolha de alguns encadeadores discursivos, como aí, e aí, só que. Também temos o uso de gírias e expressões populares, como negão, encrenca, bafafá, confusão danada, teve um treco, dançou, bolado. E temos o uso do idiomatismo dar com os burros na água. Então, observando todos esses elementos que trazem informalidade ao texto, nós podemos dialogar com os alunos quais são os recursos que eles têm utilizado nos textos deles, para que eles possam observar que cada marcador, cada encadeador discursivo e os idiomatismos, eles podem estar presentes nos seus textos e que fazem parte do uso geral da língua. Agora nós vamos observar um quadro que cria referências nominais e cheias de humor e ironia para designar as personagens da história política mencionada no anúncio publicitário, que vai trazer também uma referência para que possamos observar como que o texto ele articula tanto as entidades no mundo como os objetos do discurso. Então vamos lá. Entidades no mundo. Nós temos Getúlio Vargas, que presidiu o Brasil durante o Estado Novo, de 1937 a 1945, e foi eleito em 1951. No anúncio publicitário, essa entidade vai ser um objeto de discurso, que vai ser trazido como tinha um presidente
que antes havia sido ditador, mas depois foi eleito. Depois. Só que o negão, amigo dele, arrumou uma encrenca na rua. A qual entidade no mundo está fazendo referência? Está fazendo referência a Gregório Fortunato, conhecido como Anjo Negro. Ele foi chefe da guarda pessoal do presidente Getúlio Vargas e ele é acusado de ser o mandante do atentado contra Carlos Lacerda, em 5 de agosto de 1954, no episódio conhecido como Atentado da Rua Toneleiro. Outro objeto de discurso do texto é: veio um presidente que construiu uma cidade no meio do nada e mudou a capital para lá. Bom, todos nós sabemos que a capital do Brasil é Brasília, mas quem foi esse presidente que construiu essa cidade? E por que se diz no meio do nada? Então, são questionamentos que podemos fazer junto com os alunos para que possamos trazer mais contribuições linguísticas para as nossas aulas. Nesse texto aqui, o objeto de discurso que faz referência a esse presidente é Juscelino Kubitschek, que presidiu o Brasil de 1956 a 1961. Vamos ver outros objetos de discurso que tem nesse anúncio publicitário. Então, quais são as entidades aqui? A próxima, Jânio Quadros, ficou na presidência de 31 de janeiro a 21 de agosto de 1961. E como que o texto faz referência a ele? Bom, veio um outro que falava esquisito, tinha mania de vassoura e que de repente renunciou. Ninguém entendeu bem por quê. Essa fala esquisita também pode ser trazida para a sala de aula e explicar para o aluno por que ele era chamado assim. Como que era a fala desse presidente Jânio Quadros? O próximo, João Goulart. Ele assumiu a presidência do Brasil em 1961 e foi deposto pelo golpe militar de 1964, liderado pelo alto escalão do Exército. Esse João Goulart, ele é trazido como objeto de discurso com o seguinte texto: acabou assumindo outro vice, que começou a ter umas ideias e foi derrubado pelos militares. Em seguida, teve aquele baixinho. Quem é esse baixinho que foi presidente? Então, como entidades no mundo, nós temos Castelo Branco, que presidiu o Brasil de 1964 a 1967. Em seguida, aquele outro que teve um treco. Quem que teve um treco? Foi Costa e Silva, que presidiu o Brasil de 1967 a 1969, quando teve um AVC. Depois, vieram mais 3 que não gostavam muito de presidente. Quem são esses 3 que governaram o nosso país? Médici, que foi de 69 a 74, Geisel, de 74 a 79, e Figueiredo, de 79 a 85. Bom, já estamos encerrando os nossos objetos de discurso e as entidades do mundo às quais fazem referência a esses objetos. Então, vamos lá. Tancredo Neves, ele foi eleito presidente do Brasil em 15 de janeiro de 1985, pelo voto indireto de um colégio eleitoral, mas adoeceu gravemente em 14 de março do mesmo ano, véspera da posse, morrendo 39 dias depois, sem ter sido oficialmente empossado. E no texto, a gente tem a seguinte explicação, né? E quando ninguém mais aguentava generais, eles deixaram entrar o civil, que tinha sido ministro daquele que deu um tiro no peito, mas ele também teve um treco, bem no dia da posse. Depois, entrou esse outro. Quem é esse outro? Que seria vice, que tinha um bigode estranho. Quem é esse presidente que tinha um bigode estranho? Se dizia poeta, que fez uma lei proibindo os preços de subir e deu com os burros na água. Esse objeto discursivo aqui está se fazendo referência ao José Sarney, que presidiu o Brasil de 1985 a 1990. E, por fim, aí ganhou a almofadinha, que confiscou o dinheiro da população, construiu uma cascata em casa e quase foi para a cadeia. Quem é esse presidente? É o Fernando Collor, que foi eleito em 1990 e sofreu impeachment em 1992. Então, vejam como que é produtivo fazermos as relações
entre os objetos de discurso que aparecem no texto e as entidades no mundo, fazendo referência ao que realmente nós temos nas nossas práticas sócio-históricas. Em seguida, nós temos o tesoureiro, que depois foi morto em circunstâncias misteriosas. Quem é esse presidente? É o Paulo César Farias, que era tesoureiro da campanha do Fernando Collor, que foi acusado de corrupção e morreu assassinado em 1996. Depois nós temos o Itamar Franco, que presidiu o Brasil de 1992 a 1995. E o objeto de discurso que faz referência ao Itamar Franco é o topete. Então, aquele de topete, amante do pão de queijo, que relançou o Fusca e lançou um novo dinheiro. E aí nós temos quem que lançou esse novo dinheiro foi o Fernando Henrique Cardoso, no seu primeiro mandato, que presidiu o Brasil de 1995 a 1999. Então, novo dinheiro bolado por um ministro que por isso virou presidente e está aí, querendo ficar mais um pouquinho. E nós podemos dizer que ele ficou mais um pouquinho. E se nós pudéssemos, ainda traríamos outros objetos discursivos, fazendo mais referências até os dias de hoje. Então, percebam o quanto que esse texto pode ser explorado dentro de uma aula de língua portuguesa. Bom, esses exemplos, então, deixam muito evidente que as expressões que nós usamos para nomear e fazer referência a pessoas, coisas e eventos são, muitas vezes, carregadas de valores, tanto positivos quanto negativos. No caso desta publicidade, a seleção de certas características físicas, como aquele baixinho, tinha o bigode estranho, aquele de topete, ou até mesmo comportamentais, como falava esquisito, tinha mania de vassoura, amante do pão de queijo, o almofadinha, né? Então, são características comportamentais das personagens, bem como de alguns de seus feitos curiosos, ou mesmo considerados pouco louváveis, como relançar o Fusca, construir uma cascata em casa, que acaba causando e gerando em nós, como leitores, um efeito de ironia e de humor. Ou seja, a forma como se narram as sucessivas mortes, renúncias e golpes em que essas personalidades citadas se envolveram, leva a crer que a própria história do país é considerada uma piada e que é difícil para o jornal ter que lidar com todos esses fatos. Então, esses aspectos são alguns de muitos que podem ser explorados pelos professores em seu trabalho de reflexão gramatical, a partir de textos que são efetivamente veiculados. Bem, para encerrar, eu vou trazer aqui uma citação de Lima Marcos Teixeira, que diz o seguinte: o professor pode se servir de textos efetivamente realizados para conduzir seus alunos a reflexões sobre a língua em funcionamento, o que envolve, obviamente, refletir não apenas sobre uma estrutura fixa e acabada, mas principalmente sobre os modos pelos quais os interlocutores se servem dos esquemas linguísticos que dominam para desempenhar papéis sociais durante a interlocução, revelando intenções comunicativas e atuando sobre o interlocutor. Bom, então, nós podemos observar ao longo de toda essa fala que faz muito mais sentido, se estiver ancorado em textos, o nosso ensino de português. Muito obrigada.